esse bate-papo com vocês. Eu sou Luciana, sou médica aqui pela FU. Então, quando vocês aí, clientes da FU, precisarem de qualquer questão, né, de suporte médico, provavelmente eu estaria aqui né, nesse backstage que vocês não enxergam, mas tem muita coisa acontecendo aqui pela parte de saúde, e então saibam aí que também podem contar comigo no que vocês precisarem. E a gente está muito feliz de receber vocês hoje aqui para bater esse papo, que vai ser muito bacana aí com a nossa psiquiatra Carolina Guedes e a doutora Mayra Freire também, sobre o equilíbrio na tela, porque a gente sabe o quanto é desafiador na nossa atualidade, ter esse equilíbrio, né? Como a gente consegue não criar os filhos aí em uma bolha, mas também não ser um excesso que vá prejudicar a saúde mental e até a física das nossas crianças e adolescentes. Então, para esse bate-papo, eu convidei a doutora Mayra Freire, que é médica pela USP, está super antenada sempre em tudo que está acontecendo no mercado aí do digital, das redes sociais. Então, a gente vê muita coisa que às vezes a família nem sabe que está acontecendo aí, e os seus filhos podem estar aí expostos a riscos que vocês nem enxergam. Então, a doutora Mayra vai trazer esse ponto para vocês. E a doutora Carolina Guedes, que ela é psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo, ela é psicoterapeuta também pela Escola Paulista de Psicodrama. E principalmente, né, porque às vezes a gente fala, estou falando isso porque é médica, né? Médica não entende a nossa realidade, mas a doutora Carol, ela é mãe de três, a Alice de 8 anos, a Chloe de 5 e o Matias de 3 anos. E ele é muito arteiro, gente. Eu já conheci a peça. Ele é super arteiro. A Carol não tem nem babá, então ela realmente consegue manter esse equilíbrio e essa plenitude que vocês vão enxergar aqui. Então vai ser bem legal trazer aí o olhar dela para tudo isso e a gente conseguir, né, encontrar meios para viver esse equilíbrio. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela participação de vocês, de estar aqui com a gente nessa manhã, essa manhã fria, né, em São Paulo, mas vamos aí trazer um calorzinho para o coração de todos. Então, por favor, fiquem muito à vontade. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada pela apresentação. Obrigada, Carol, também por estar aqui com a gente. É, eu acho que para a gente iniciar, né, o nosso bate-papo, que é sobre o equilíbrio na tela, né, a gente pode começar com a primeira pergunta, Carol, para você, do seu ponto de vista, né, como psiquiatra, o porquê é tão difícil, não só, né, para as crianças, adolescentes, mas também para os adultos, porque é tão difícil desconectar das telas? Bom dia, gente. Primeiro, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer a FU por esse espaço da gente falar o que é tão importante, né? E tem tantos tabus, às vezes tantas resistências para falar nesse assunto. E aí eu quero começar da gente pensando assim, quantas vezes você pegou o celular sem saber exatamente o que que você queria fazer com esse celular? Simplesmente pegou, ou porque achou que tinha uma notificação, ou porque falou, nossa, será que eu preciso checar alguma coisa? E aí de repente você fala, não, não preciso, deixa eu deixar de lado. Isso não é falta de disciplina, gente. Isso é algo que acontece na neurobiologia do nosso cérebro. E se para o adulto isso já é tão difícil, pensa numa criança e num adolescente. O que que acontece? A gente tem um sistema no nosso cérebro que é o sistema de recompensa. Esse sistema que está bem famoso, né? Ultimamente, o pessoal tem falado bastante. Que vem pela liberação de dopamina. Inicialmente, assim, a gente pensando em sobrevivência, em evolução, esse sistema ele foi criado ligado à sobrevivência. Então, toda vez que a gente comia, nos conectavam com outras pessoas, né? O sentir o prazer libera essa dopamina. O que que acontece? O celular, né? As notificações do celular também causam essa liberação. Redes sociais também causam essa
essa liberação. E a questão, assim, o cérebro, ele não sabe diferenciar o que é, de fato, algo prazeroso, ligado à nossa sobrevivência, às nossas interações sociais reais, e aquilo que é simplesmente uma notificação, algo automático, que vai gerar aquele pico de dopamina. O cérebro, ele não tem essa diferenciação. E aí isso faz com que eu fique presa a esse comportamento, né? Sim. Como se fosse um caça-níquel psicológico, assim, que você fica sempre ali na expectativa do que vai acontecer. É sempre todos os mecanismos ligados para fisgar a gente o tempo todo, né? Hum. E o interessante, Maia, é que assim, tem uma coisa que a gente não percebe, né, na rede social, principalmente rede social. É o autoplay, por exemplo. Você não precisa pôr que você quer assistir o vídeo. Essa decisão, ela é tirada de você. A partir do momento que você tá lá, ela já acontece automaticamente. Você não tem nem esses segundinhos para decidir, será que eu vou assistir mais um vídeo ou não? Será que eu vou ver mais uma coisa ou não? Vou pegar mais essa informação ou não? Você pega stories, por exemplo, eles vão passando, né? Você querendo ou não, você não tem essa trava. E isso é o que a gente chama de tecnologia persuasiva, né? Que foi criado mesmo por engenheiros, por psicólogos comportamentais, né, neurocientistas, para fazer a gente ficar ali. Então, por isso que você fica lá, passa 40 minutos, 1 hora, você fala, nossa, fiquei 1 hora fazendo nada, vendo nada, aprendendo nada, me conectando com nada. É. E isso, Carol, você está falando para um adulto, né? O que acontece com a gente, adulto, que já tem todo o nosso sistema nervoso, né? Totalmente desenvolvido, o quanto é difícil para a gente. Ah, inclusive, eu acho que a gente esqueceu de falar. Vocês podem ir mandando aqui no nosso chat perguntas sobre esses temas. A gente vai pincelando, né, alguns pontos. Sobre todo esse desafio sobre as telas. E aí, conforme vocês forem vendo situações do dia a dia com vocês, com os filhos, até com familiar, com conhecido que vocês às vezes têm algumas dúvidas, e assim, a gente vai na internet e acaba que a gente lê tanta coisa, né? E a gente não sabe o que é verdade, o que faz sentido. Então, aqui é um espaço aberto para a gente bater nesse papo, e aí vocês vão mandando aqui no chat, e aí eu vou separando para a gente fazendo essa pergunta para essas perguntas para a doutora Carol, tá bom? E aí, Carol, você que está falando todo esse impacto no nosso cérebro, né, como adultos, eu acho que seria muito interessante, né, conversar também sobre todo esse impacto no neurodesenvolvimento, né, das crianças, como que se impacta, no caso, para as crianças, e essa questão toda, né, que pode estar relacionada aí a autismo, se não tá, se você poderia nos explicar, que tem toda uma ideia ao redor das telas e a relação com o autismo, e não só sobre isso, mas como que isso impacta de uma forma geral no neurodesenvolvimento das crianças, né? Assim, a gente precisa entender primeiro que o cérebro da criança, a gente tem um mecanismo no cérebro que é o pré-frontal. Ele é o nosso principal mecanismo que faz a gente conter impulsos, né? Que faz a gente ter um planejamento, uma avaliação de consequências. Vamos dizer assim, é a hora que o cérebro se forma adulto de fato. Isso acontece aos 25 anos, mais ou menos. Uhum, Então, se a gente pega uma criança, ela não tem esse controle desse impulso. Ela não vai colocar limites no próprio uso, né, de telas, e nem o adolescente. Ele também não vai. Então, esperar que eles tenham essa viradinha de chave, falar, nossa, já fiquei muito tempo no celular ou na televisão, ou o que seja, né? Na tela, preciso parar. Não vai acontecer. Isso cabe aos adultos colocarem esse limite, assim como a gente coloca os limites em tudo. sim, E aí, mas o que que acontece, assim, com a criança, né? Quanto mais tempo de tela ela vai ficando, porque ela não tem esse limite, isso não está desenvolvido no cérebro dela, tem essa liberação de dopamina, que ela não está acostumada, que vai gerando essa sensação, né? E isso vai, de fato, causando uma dependência e
uma alteração no desenvolvimento dessa criança. Por quê? A criança, principalmente do 0 aos 3 anos, é o momento em que o nosso cérebro mais se desenvolve. Em nenhuma outra fase da nossa vida a gente vai ter um desenvolvimento neurológico igual do 0 aos 3 anos. E nessa fase, como que a criança ela aprende? Ela aprende vendo outras pessoas. Ela aprende se conectando, tendo experiências, né? Pondo a mão, olhando o olho no olho, tendo trocas de reação. Então, eu faço algo, eu vejo como o adulto reage, eu aprendo com aquilo, isso vai moldando a forma como eu reajo. Como que a criança aprende a falar? Vendo. Como ela aprende a fazer tudo? Ela precisa interagir, ter experiências sensoriais, ter contato humano, ter trocas, linguagem ao vivo. Se essa criança ela fica o tempo todo na tela, ali, não tem uma conexão, não tem uma troca, não tem nada, não tem é, estímulos sensoriais. Esse desenvolvimento ele vai ficando muito prejudicado, extremamente prejudicado, né? Então a gente vê atrasos de fala, atraso do desenvolvimento motor, crianças às vezes que não têm, já deveriam ter esse movimento de pinça, não tem tanto, né? Tem dificuldade de prensa, de sentir, crianças com atrasos de fala, que já deveriam estar falando frases completas, mas são monossilábicas, ou falam Sim. coisinhas, né? Com 3 anos já é para falar bem mais fluente, é para construir frases. Aí você vê pedindo água, é água, água, água. Só os pais entendem aquela criança. Uma capacidade muito grande, às vezes, de desconcentrar. As crianças não conseguem ficar paradas, não conseguem brincar com coisas que não são hiperestimulantes. Sempre tem elas procuram um dispositivo elétrico com muita intensidade, e quando isso não está disponível, sei lá, acabou a bateria do celular, do tablet, que for, aquilo vira o caos, os pais ficam desesperados. Tá? Tem um atraso importante. E aí, o que que tem acontecido? E a gente precisa tomar cuidado. Essas crianças, elas têm vindo para o consultório investigando autismo, né? Chegando em profissionais especialistas, psiquiatras infantis, neuropsicólogos, né? Fono, para investigar um autismo. E a hora que a gente vai mais a fundo, vai ver que não, peraí, essa criança não preenche tanto assim esses critérios. E a hora que você vê, na realidade, são consequências de um excesso em telas, numa idade que não é para ter, né? É importante reforçar que a OMC, ela contraindica, né? Ela proíbe, vamos dizer, o uso de telas de 0 a 2 anos. Então, Carol, teoricamente, é tem zero telas na cidade. zero tela. Inclusive, aí tem até uma pergunta aqui, que é qual seria o tempo, né, recomendado de uso de telas para as crianças, que eu acho que já vai super de encontro ao que você está falando, que no caso dos 0 a 2 anos seria zero, Zero, nem um tempo de tela, né? nada. A partir dos 3 anos, dos 3 aos 5, 40 minutos. Após a cidade, 1 hora. Tá? Mais ou menos é a recomendação. A gente entende que tem variações, isso sim, né? Tem dias que eu entendo perfeitamente, a gente tá mais cansado, mais sobrecarregado, às vezes a criança fica um pouco mais, mas é importante contrabalancear e entender a média da casa, a rotina da casa, da família, o que que faz sentido naquela casa, respeitando o momento de desenvolvimento das crianças que fazem parte dessa família, né? Então, é muito importante entender essa diferenciação. O transtorno do espectro autista, ele não é causado por telas, é uma doença do neurodesenvolvimento. Porém, excesso de telas em crianças muito pequenas causam sintomas parecidos com autismo, é como se simulasse. Só que a hora que a gente vai investigando, a gente vê que não é bem assim, tá? E essa São crianças, recomendação. pode falar. Perdão, pode falar, pode falar. Não, eu queria falar que começa a ter uma rigidez muito grande do comportamento, né? Tudo que vai fazer é em torno da tela. Então, comer com a tela, vai em restaurante com a tela, casa de amigos, dos avós, não sei o quê, tela. Vai pegar o carro, daqui ali, coloca na tela. Tem que esperar uma consulta, alguma coisa, fila do mercado, tal. Essa criança está na tela, né? Ela vive na tela.
Aham. Isso, tem até uma pergunta aqui também. Você falou, né, dos 0 aos 2 anos, nenhum tempo de tela. Entre os 3 e 5 anos, 40 minutos ali de tela por dia. Acima dos 5 anos, ali você falou uma recomendação geral de 1 hora de tela por dia. Essa recomendação de 1 hora vai até que idade? E como seria, então, para os adolescentes e para os adultos, né? Que foi uma outra pergunta que a gente acabou de receber aqui. Se teria um tempo ideal mesmo de exposição para as telas por dia, incluindo televisão, incluindo rede social. Televisão, imagino que inclua séries, filmes, enfim, né, jornais. Mas não tem uma recomendação formal, tá? Principalmente para o adulto e o adolescente também, porque eles já começam a trabalhar em torno da Legal. tela. Então, tem o trabalho, hoje as escolas exigem já Chromebooks para desenvolvimento, às vezes, de atividades, tá? A minha orientação a partir aí quando começa a chegar na pré-adolescência, tudo, é começar a entender qual que é o uso que está sendo feito dessa tela e o que que acontece nos momentos em que eu não estou na tela, que esse adolescente não está na tela, que esse tudo não está na tela. E por que que eu estou? Porque é diferente em eu trabalhar o tempo todo com a tela, trabalho com rede social, tal. Mas a hora que eu não estou trabalhando, eu faço uma atividade física, eu interajo com as pessoas, eu não fico checando o celular, eu não fico na rede social simplesmente scrolling, né, passando e tal. Qual que é o uso que eu faço dessa tela, dessa rede social, do meu celular, da televisão, do computador? A mesma coisa para o adolescente, né? Porque uma coisa que é muito importante a gente tem que entender que foi se perdendo é a capacidade do tédio, de sentir tédio. Ninguém consegue ficar entediado mais. Para o adulto isso já é ruim, porque o cérebro ele não descansa e ele não para. Mas para o adolescente, para a criança, principalmente, isso é neurologicamente prejudicial. Porque o que acontece? Quando a criança e o adolescente ele sente tédio, isso gera uma criação, uma capacidade criativa, a imaginação. A imaginação gera a realização de uma atividade, a produção de uma atividade, e a atividade leva ao aprendizado. Aí eu termino esse aprendizado, vou ficar entediado de novo e vai vir o tédio e é um ciclo. Se eu bloqueio o tédio, eu tô bloqueando todo esse percurso. De Então, aprendizado, Carol? de aprendizado, de desenvolvimento, né, da Sim, criança e do adolescente. sim, Agora, sim. não tem como. São adolescentes e crianças hiperestimuladas o tempo todo. Sim, e até falando, né, dessa parte que você tocou já nos adolescentes, claro que isso impacta muito a vida dos adultos, que essa questão, quando você passa muito tempo em rede social, como fica essa questão da sua, se comparar com pessoas que têm vidas perfeitas, né, na rede social, como fica a sua autoestima com pessoas que estão vivendo vidas perfeitas, que não têm basicamente problemas nenhum, que têm, corpos padrões, e tantos influencers que têm como foco mesmo crianças e adolescentes, né? Como é, realmente dar um suporte ali para aquela criança, para aquele adolescente nesse meio, no meio de tudo isso, enquanto eles são bombardeados por tantas informações de todos os lados, e como isso impacta mesmo na vida desses adolescentes, né? O que você acha sobre isso? Assim, qualquer questão, a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. Quem que são as pessoas que esse adolescente, essa criança... Primeiro, criança, já vamos estabelecer que criança não deveria estar na rede social, tá? Isso bem claro, não é para estar. A rede social não foi feita para criança. Ela não, ela não tem construção neurológica para conseguir lidar com a quantidade de influência que ela vai viver naquilo, né? Uma coisa assim simples que eu vejo na minha casa. Até um tempo atrás, meus filhos não sabiam o que era propaganda, sabe? Quando aparece Sim, os streams, que vai correndo. E eu lembro sim. até hoje, a primeira vez que a minha mais velha, que tem 8 anos, viu uma propaganda na vida dela, assim, na televisão. Ela ficou enlouquecida, ela queria tudo. Ela, não, mãe, eu quero esse. Não, olha que legal, você compra esse pra mim. O que que é isso? Como é que eu faço pra ter? Ela foi ficar. Até eu explicar pra ela, falou, ó.
é isso, é uma propaganda, não é bem assim, isso não é real, né? Eles estão divulgando um produto, é fantasia, a gente compra. Cheguei até a mostrar para ela uma vez uma boneca na loja, tá vendo? Ó, a boneca não faz aquilo que tá mostrando. E aí ela foi entendendo o que que era e aí isso acalmou o coração. Mas pensa isso na rede social, assim, a quantidade de informações que eles vão recebendo, eles não têm como filtrar. Então, vamos entender que criança não tem que estar. O adolescente é uma fase muito delicada, sabe? As pessoas não têm, a gente esquece o quanto a fase da adolescência, ela precisa de muita atenção, de muito cuidado. Ele não é um pré-adulto ainda, ele não tem a nossa capacidade crítica de filtrar. É uma fase em que a identidade está em construção, né? E é uma fase que vira em que a opinião dos pais deixa de ter tanta importância e a opinião do grupo passa a ter um peso muito enorme, né? Essa escala ela vira. E aí isso vem, aí só que o que tem acontecido hoje? Antes eu me comparava com as pessoas do meu círculo, né? Na escola, no Olá, bairro, vizinhos, sim. naquela Primos, né, convivência. Carol? Oi, oi? Oi. Primos, família, né? Sim, ali, um amiguinho, uma coisa, né? É ali. Uhum, Hoje, essa comparação, ela passa a acontecer com milhões de pessoas. O problema é que são milhões de pessoas irreais. Por quê? uhum. Uma coisa é eu me comparar ali, né, com meu coleguinha do meu lado, onde eu tô vendo exatamente uma realidade, coisa um pouco mais real. A hora que eu vou para a vida real, eu tô comparando todas as minhas dificuldades, né, a minha parte ruim, vamos dizer assim, o real mesmo, com uma vida selecionada, com momentos selecionados. Então, eu pego a minha dificuldade da rotina e comparo com os melhores momentos do outro, né? Fotos que são feitas, corpos que são feitos em ângulos muito específicos para aparentar algo que provavelmente não é real, né? A gente compara a nossa imperfeição com a perfeição do outro. Se para o adulto fazer essa diferenciação já é difícil, né? Para o adolescente é extremamente sofrido, extremamente sofrido. Ele não consegue, assim, separar isso, né? Ô, E, Carol, e você tem você falou, né, crianças não deveriam estar nas redes sociais, nas redes sociais. Eu acho que seria interessante também deixar muito claro qual que é o conceito de adolescente, até quantos anos a gente considera uma pessoa adolescente, e dentro desse grupo de adolescentes, quando seria uma idade ideal, e se existe isso, para a pessoa poder estar apta a estar nas redes sociais? Maia, isso ainda é controverso, né? As pessoas têm estudado e cada vez estão mudando essa idade. Hoje, a gente entende que a partir dos 16, 17 anos já é algo que, sob supervisão ali, é permitido. Tem países que proibiram, inclusive, né, redes sociais antes dos 16 anos, tá? Então, a partir, pelo menos essa idade. Quando a gente pensa no conceito de adolescente, isso varia muito dependendo da ótica que você está olhando. Se a gente olhar na ótica social, é 18 anos, 21 anos, mas se você for pensar neurobiologicamente, é 25. 25, né? Porque é a hora que termina de formar o pré-frontal. O conceito do psicodrama, que é a minha formação, é a hora que a pessoa se torna independente financeiramente e apta a tomar as próprias decisões. Então aí a gente já muda para 35 anos, dependendo da situação. Às vezes vai lá para os 30. Então, a definição de adolescente, ela ainda é assim muito flexível, depende muito qual ângulo que você está olhando. Mas a gente Uhum. entendendo que a partir do 17 a gente já observa menos oscilações de humor, são adolescentes que já estão ali com uma maturidade um pouquinho melhor, já têm uma capacidade de escuta um pouco melhor, já se voltaram um pouco mais para os pais, eles não se importam menos, um pouco menos com o que as pessoas estão pensando, tendo algo muito no contorno, sabendo exatamente o que eles estão absorvendo nessa rede social, é possível, assim, tá? Uhum. Sim, Antes sim. disso, eu acho muito cruel com a criança, com o adolescente, assim, porque o que eles Sim, vão sim. receber ali
não vai ser benéfico, não vai ser algo construtivo, né? E sem contar tudo que acontece assim, a gente nem tá entrando na ansiedade em relação a likes, a comentários, a essa validação que vem na expectativa da rede social. Se você posta algo, você espera curtida, você espera comentários, repercussões, e aquilo gera uma ansiedade, né? Gera essa e muita frustração também. Claro, e a gente está falando dessa busca por aprovação que os adolescentes têm naturalmente, né, independente das redes sociais, mas que podem ser muito exacerbadas pelas redes sociais, mas também sem falar sobre os perigos, né, que a internet podem oferecer para uma criança, muitas vezes, que está ali nas redes sociais, ou para um adolescente, é, que muitas vezes não é tão falado, né? A gente se preocupa muito, às vezes, com a saúde daquela criança, aquela saúde psicológica, o quanto ela está se sentindo aprovada ou não, mas existem muitos perigos também que mesmo adultos, né, muitas vezes não conseguem filtrar. Então, para uma criança, para um adolescente, isso pode ser ainda muito maior, né? É. O que que acontece hoje, assim? A rede social, ela descobriu uma fórmula, para ser influencer, né? Tem uma fórmula muito perigosa em partes, que é onde eles trazem o conteúdo, mas eles trazem também a sua rotina. Então, o que eles fazem, né? Meio que você entra para dentro da casa, da vida deles, entre aspas. Sim. Isso gera uma conexão maior com as pessoas, com o público que eles querem atingir, e meio que você se sente pertencente, amigo, assim, né? Você cria essa conexão como se de fato você tivesse uma relação social com aquela pessoa, como se de fato tivesse algo real, e que não é. O problema é que aí a hora que começa a entrar na sutileza, qual é o conteúdo que essas pessoas estão divulgando? Que tipo de influência que elas estão exercendo, né? E aí a gente tem que tomar dois cuidados principais, na minha opinião, tá? Em relação aos meninos e às meninas. Em relação aos meninos, eu acho que o que tem mais gritante hoje é a influência Red Pill, que é a masculinidade tóxica que acontece na rede social. E eu acho que que as pessoas precisam entender que não é que logo de cara vem um homem, né, assim, falando mal de mulheres e tal. Não, é muito sutil. Esse universo, ele vai entrando devagar, entrando na dor daquele menino, né, daquele adolescente, já todas as suas inseguranças. O conteúdo é focado inicialmente para adolescentes mesmo, assim, 12, 13, 14, 15 anos, que é o auge da insegurança, onde o corpo fica todo desengonçado, né? É, assim, o braço fica maior que o corpo é estruturalmente, biologicamente desengonçado. E vem todos os complexos, aquela questão, os hormônios à flor da pele, uma dificuldade na interação com o sexo oposto, muita insegurança. E aí esses influencers, eles vão entrando nessas inseguranças de uma forma muito sutil, seduzindo, né? Entrando na dor desse adolescente. E devagarzinho eles vão inserindo conteúdos de desprezo por mulheres, de dominância em relação às mulheres, bem sutil. E aí se os pais não estão muito atentos para que tipo de conteúdo os seus filhos consomem na internet, a hora que eles se dão conta, o buraco já está muito fundo. Tá Muito. muito fundo. E sem falar, né, Carol, que naturalmente adolescentes sentem solidão, né, em muitos temas. Não são todos os pais que estão ali disponíveis a conversar, ou que estão muito presentes, ou às vezes a pessoa não, aquele adolescente não tem irmãos, ou pessoas próximas, ou se sentem com vergonha, e acaba que a rede social, aquele influencer que mostra aquela rotina e que entende a dor daquele adolescente, acaba virando um melhor amigo imaginário, né? E ali aquele adolescente tem total confiança que tudo que ele falar vai estar certo, é verdade. Ele jamais ia falar algo ruim para ele, né? Sim, sim, vira um modelo. É um modelo de comportamento masculino, entendeu? Exatamente. Com quem ele se conecta, porque meio que sabe as dores dele, escuta as dores dele, sabe o que ele está vivendo. E se não tem um adulto em casa que tem essa disponibilidade de escutar, de acolher, de ter tempo de qualidade, vai buscar fora, tá? Sim.
Em relação às meninas, o que acontece muito, aí vem muito ligado ao corpo, muito ligada a dietas, magrezas, ao perfil do corpo, ao que usa, deixa de usar, como se portar, né? A aparência para a menina tem um peso muito, muito grande. Então, às vezes vem isso, assim, de dietas absurdas, né? Exigências, modelos na internet absurdos, e a menina vai entrando como se aquilo ali fosse a solução das dificuldades dela, da insegurança dela. E aí, para virar um transtorno alimentar, é muito fácil, tá? A hora que entra nisso. Por quê? Passa a ser a referência de beleza, de mulher, de coisas assim, que trazem benefícios, vamos dizer. Aquela cultura, né? Aquele padrão. Isso Isso é tanto para, muito perigoso. né? Isso tanto para os adultos, porque os maiores influencers, eles pegam realmente as maiores dores de um adulto, Uhum. é, a maior solidão, o maior desejo, às vezes, da vida daquela pessoa, seja ter um corpo perfeito, seja ter a mulher dos sonhos, seja ser rico, né, de uma forma super fácil. E aí a gente entra em vários pontos que, claro, né, para os adultos já é perigoso, para um adolescente, então, não sei nem quantas vezes mais é perigoso. Então, tudo isso que a gente vê, né, é- a questão do corpo, a questão dos conteúdos extremistas, é, as questões de apostas, né, online, que, claro, tem até uma. Teoricamente tem ali um limite de idade, mas a gente não sabe o quanto a criança ou adolescente vai estar exposto a isso também, talvez como algo engraçado, um joguinho, uma coisa bonitinha, e às vezes é um risco também para aquela criança ou para aquele adolescente, né? E já para um adulto ainda mais para uma pessoa que não está 100% formada, né? Para um cérebro que não está 100% formado. O que acontece assim, a rede social, no geral, ela é terra de ninguém, né? Não tem limites. Algumas até contentam colocar algumas coisas, mas não tem muito limites. Então, a hora que a gente pensa em apostas online, a hora que a gente pensa em cyberbullying, né? é, não tem. Quem que vai controlar isso, né? Quem que vai proteger essa criança e esse adolescente de ter de sofrer essa influência, de ser sugado para esse mundo? Porque Sim. as apostas é isso, a possibilidade de ganho, toda a adrenalina, a dopamina que vem ali é muito intenso. E se os adultos eles não conseguem ter esse controle, o número de pacientes viciados em apostas online tá absurdo, assim, eu recebo isso muito diariamente no consultório. Às vezes o paciente vem por outra coisa e aí ele solta, não, doutor, ele também eu tô dependente de jogos online, assim. Isso Hum, tem acontecido muito, tá muito sério. A hora que entra para o adolescente, a gente precisa saber o que está acontecendo, não tem como, porque ele não vai ter esse controle de parar, tá? Ele não tem esse controle de parar. E uma coisa que é muito preocupante, que tem me chamado muito a atenção e tem sido eu vejo uma preocupação dos pais de adolescentes com muita frequência, é o bullying online, né? Porque a hora que você vai para a escola, sofrer bullying na escola, sair da escola, meio que você tira do fator agressor, né? Se não é possível dar um contorno ali, você troca o ambiente, você muda de escola, você vai trocando os amigos, você pega esse adolescente, tenta acolher, né? Vai fazendo. A questão da internet é que você sai, mas continua ali. Então, seja na rede social, WhatsApp, exclusões de grupos de WhatsApp, né? É, deboches que ficam ali onde várias crianças podem fazer, né? Vários adolescentes participam. Alteração de imagens por IA, também isso tem acontecido muito. E muitos Então, adolescentes têm vergonha de comunicar isso, né, Carol? muito. Muita vergonha de comunicar isso para os pais, muita vergonha de expor isso, eles acabam muitas vezes se isolando, né? Eles acabam optando pelo isolamento, porque eles não sabem, muitas vezes eles não sabem como os pais vão reagir. Primeiro tem a vergonha, às vezes eles não se sentem acolhidos ou não têm o tempo
de escuta, né? É, a oportunidade, às vezes, de se sentir à vontade para poder falar. Às vezes tem medo do que vai acontecer, então, se esses pais vão trocar de escola, ou se esses pais vão lá na escola falar alguma coisa, se esses pais vão tirar o celular dele, vão fazer ele excluir a rede social, fazer ele excluir o WhatsApp. Tem muitas vezes medo disso, desses comportamentos, atitudes mais autoritárias. E eu entendo que às vezes é um desespero dos pais. Tipo, preciso tirar o meu filho desse ambiente, então vamos Mas, excluir. exatamente. Vem um pouco nesse desespero de tentar proteger, né? E é justamente do que o adolescente tem medo, assim, não é a resolução que ele quer pertencer, ele quer participar ali. Então, a comunicação, a abertura para a comunicação é essencial, é essencial. Exatamente, né, Carol? Porque, claro, a gente está falando do impacto no desenvolvimento das crianças e do adolescente, mas também nesse perigo, né, e em todas as violências e todas as armadilhas, né, que a rede social pode oferecer para criança e para adolescente, só que ao mesmo tempo é muito comum que muitos pais não saibam como abordar isso de uma forma que, bom, eu estou aqui, estou ouvindo meu filho, mas eu também não estou invadindo totalmente a privacidade do meu filho e ele confia em mim para falar. Então, como seria uma maneira, um meio termo ali para o pai conseguir estar dando suporte ao filho, mas também ter essa atitude mais autoritária ou mais invasiva, sabe? Mas e são espaços, tem que ter espaços de conversa. Então, não adianta você chegar e perguntar diretamente, assim, né? Ai, como é? Você tá sofrendo bullying na rede social? Estão te falando mal de você? Você tá postando, né? O que você tá vendo na rede social? O que você tá vendo na internet? Isso não vai conseguir nada. Mas a hora que eu observo o comportamento do meu filho, vejo que tá diferente, né? Que ele tá se isolando, que teve mudanças. E eu tenho tempo de qualidade, onde eu sento, sem rede social, a gente sai para comer junto, vamos fazer atividades juntos, fico em casa ali atento, meio que disponível para a hora que ele quer conversar. Faço questão de momentos em família juntos, então, não, ó, agora vamos ficar todo mundo lá na sala juntos, né? Vai ler junto aqui na sala. Tira esse adolescente de dentro do quarto, do isolamento, sabe? Eu vou dando oportunidades para ele falar, para ele se sentir à vontade e conversar sobre aquilo que está conversando. E perguntas amplas, nossa, e como é que tá isso? Como é que tá na escola? O que que você tem visto interessante na rede social, né? Que seguidor, que influencer que você gosta? Perguntas mais amplas para ele conseguir se sentir à vontade para ir te contando e falando do que tá sofrido, assim. Hum. Um assunto que é super constrangedor, né? Todos os pais morrem de medo, que é o tal da pornografia digital. E isso precisa ser falado em casa pro adolescente, principalmente pro menino, tá? Porque antigamente, o que que era? Nossa, o auge da pornografia, Playboy, uma mulher pelada. Isso, assim, Nossa, né? Hoje não, hoje eles podem ter acesso aos mais variados vídeos distorcidos de tudo, 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 tudo. E isso precisa ser conversado, porque a gente sabe que os adolescentes, as crianças, têm sido expostas à pornografia antes dos 12 anos. Eles não sabem lidar, eles não têm ideia do que é isso ainda, né? Então, causa distorções em relação ao próprio corpo, expectativas em relação às questões de sexualidade distorcidas mesmo, e disfunções no futuro, viu? sim. Muitas vezes Então, essas crianças expostas, né, Carol, à pornografia sem nem antes serem expostas a temas básicos de sexualidade, anatomia ou como tudo funciona. A sim, pornografia às vezes é a porta de entrada, né, para tudo isso. É sim, muito sim. absurdo. Eles não têm informação mínima, né? O adolescente não tem informação mínima daquele conteúdo e de repente ele é informado, orientado pela internet por vídeos dos mais variados, tá? Que não tem. E isso causa, sim, distorções e disfunções
sexuais ao longo da formação desse adolescente, porque ele vai começar a formação sexual dele a partir dos 12 anos, né? Então, isso causa Sim. muitas distorções. Então, é um tema que precisa vir, sabe? Precisa vir. Não dá Sim. para ficar fingindo que não acontece. Não, precisa. E precisa ser algo puxado pelos pais. Não necessariamente você está assistindo pornografia na internet, não. Mas começou Uhum. com tititi, educação sexual. E aí, o que que você pensa sobre isso? O que que você já sabe sobre esse assunto? Que dúvidas que você tem? Que curiosidades você tem? Isso precisa ser conversado. É se mostrar aberto sem tanto Aberto. tabus, né? Sim. Para E tirar dúvidas. Às vezes é dúvida simples, assim. sim, sim, sim. É, agora, passando para um outro tema também, como os pais também podem reconhecer alguns sinais de alerta mesmo em relação a alguns transtornos psiquiátricos que a criança ou adolescente podem apresentar, mas que talvez ele não, bom, não fique tão claro que seja um problema, né? Você fala assim, sinais de alertas de alteração do comportamento mesmo do adolescente. Realmente, de Tá, alteração de comportamento. de alteração. Fala assim, vamos ver por ordem de urgências, vamos dizer assim. Mas tem falas que são muito importantes, tem que ficar muito atento. Adolescente começou a falar que quer sumir, que a vida ficaria melhor sem ele, que ele é um peso. Isso é um sinal muito vermelho de alerta. Os pais precisam dar atenção para essas falas e não tratar como frescura, como drama. Isso precisa, porque no mínimo é um pedido de ajuda, sim. No mínimo Uhum. é um pedido de ajuda. Tá? Que seja drama. Nossa, tá super dramatizando, mas porque ele tá desesperado para alguém escutar e dar atenção e chamá-lo para conversar, tá? Outra coisa também, sinais de automutilações, cortes pelo corpo. Às vezes acontece muito em antebraço, aqui também no braço, nessa parte, interno de coxa, nas costas. E aí o que começa a acontecer é usar roupas, mesmo no calor, tá sempre de manga comprida, casacos, calças, para esconder as marcas, tá? Viu qualquer sinal disso, precisa ser conversado com muito acolhimento, entendendo, porque geralmente é uma forma de expressar algo que está muito sofrido, é uma dor interna muito intensa, que eles sentem que vão explodir, e aí a hora que se corta traz um alívio, tá? Então isso precisa ser conversado como um sinal de sofrimento mesmo. Outra coisa, adolescente que começa a se isolar muito, sempre dentro do quarto, não sai mais com os amigos, deixa de fazer atividades que antes fazia, coisas que gostava de fazer, deixa de fazer, né? Não quer mais estar com a família. Isso também precisa ser olhado, precisa ficar atento, porque também é um sinal de alerta de saúde mental, em termos de saúde mental, tá? Uhum. E uma coisa, por exemplo, que eles fazem muito, né? Assim, hoje é muito como se expressar pela rede social. Então, se você acompanha lá o teu filho na rede social e os posts começam, né, a ser os posts compartilhados, coisas comentários, e tal, tudo muito negativo, né? De sofrimento intenso, letras de músicas mais sofridas, que falam às vezes de conteúdos de morte e tal, de sofrimento. Isso precisa ser um sinal de alerta também, porque que esse adolescente está tão engajado em conteúdos de sofrimentos, conteúdos negativos, tá? Uhum. Então, precisa levantar esse sinal de alerta, né? Outros menos é assim, que precisa olhar. Mudou rotina, mudou padrão de sono, com alteração de humor, tá mais irritado, não tá indo tão bem na escola mais, né? Alterou o apetite, né? Você percebe, às vezes, tá com muito segredinho, muito, né? Tudo não deixa os pais saberem de nada, dá aquela sensação que tá escondendo, né? Nunca não deixa os pais acessarem o computador, não deixa acessar a internet, esconde o celular, esconde mensagens o tempo todo. Mudou esse padrão de comportamento. Também precisa um sinal de alerta, tá? Sim. E, e quando esse adolescente tem muito amigos, só amigo online, sabe? Deixa de sair com os amigos para jogar bola, para fazer coisas
divertidas e tá sempre envolvido com os amigos online. Tudo é online, todos os meus amigos online, ninguém sabe quem são, de onde são, o que que vão fazer. Isso também precisa ser um sinal de alerta. Uhum. E Tá. não que necessariamente vai estar, né, Carol, relacionado a algo muito negativo acontecendo online, Sim. mas que é importante os pais ficarem atentos, né, porque podem ter outras causas mesmo, que não estejam ligados ao uso da internet, né, mas que vale a pena, né, investigar e falar com esse adolescente, né. É, Aqui, é bom, a gente foi falando um pouco sobre tudo, né? E eu acho que uma mensagem muito importante que você trouxe agora, principalmente mais para o final, é que o problema realmente não é muito a tecnologia ou a presença do computador, do celular, até como você mesmo falou, né, Carol? Muitos de nós trabalhamos muito tempo em frente às telas, a gente faz muitas coisas no computador, no celular, a gente consome muito. Agora, o problema é realmente a ausência da presença quando a tela não está ali, quais são as atividades, né, que são feitas quando a tela não está disponível, né? Se isso ainda é possível dentro da família, porque muitas famílias não existem, não possuem mais dinâmicas fora da tela, infelizmente, né? É, Tiveram algumas perguntas, inclusive, como a gente agora está caminhando para o final, se vocês tiverem algumas perguntas sobre os temas que a gente foi falando até agora, esse é o momento para mandar, que a gente vai perguntando tudo aqui para a doutora Carolina. Tiveram algumas perguntas aqui, Carol. Teve uma pergunta aqui que é bem interessante até, que é qual o impacto do tempo de tela, especialmente do celular, na qualidade do sono? E aí está aqui perguntando para crianças, né, para adolescentes e para adultos. Tá. É muito. É extremamente prejudicial, tá? Para a criança e para o adolescente, devia ser proibido tela depois das 6 horas, tá? Principalmente para criança e para o adolescente. Porque a gente tem daí um sono uma dificuldade para iniciar o sono, sonos mais superficiais, então é uma criança e um adolescente que vão acordar cansado, irritado, com dificuldade de aprendizado. Porque ele está cansado, ele não teve um sono reparador durante a noite. O que que acontece? O nosso cérebro, na hora que vai escurecendo, ele vai invertendo a produção dos hormônios, né? E passa a liberar hormônios de descanso, por exemplo, a melatonina, a mais famosa deles. E aí ele vai entrando nesse modo de reduzir, né? Vamos reduzir as atividades para ir relaxando até dormir. Na criança, o primeiro pico de melatonina, não, um dos picos é às 7h30 e a outra às 9 da noite. Então, se essa criança passa desse horário, é muito mais difícil para ela dormir, porque ela tem uma liberação de cortisol, essa criança ela foi desperta, o cérebro entende que ela não vai dormir, então cai a produção de melatonina dela, e aí ela vai ficar aquela criança irritada, hiperestimulada, e fica mais difícil ainda entrar no sono, tá? Mesma coisa no adolescente. Então, precisa dormir cedo não é chatice, é fisiológico. Exatamente. E a luz, a tecnologia do celular, o que que acontece? É a tela azul que fica aqui na cara, né? Estamos aqui na cara da gente. Isso tem questões na rotina que absorvem essa luz, células da rotina que absorvem e atrapalha essa produção da melatonina, e por isso é tão prejudicial para o sono. Porque literalmente desperta, fala para o cérebro, ó, não, a gente não vou dormir, pode acordar. E aí desregula a produção hormonal. A televisão, ela é um pouco menos prejudicial por causa da distância e por causa geralmente o conteúdo que eu assisto na televisão é menos hiperestimulante, mas também prejudica. É um conteúdo mais lento, né, Carol? Não são tantos Geralmente vídeos. é um conteúdo mais lento. E o impacto para os adultos? Sono, eu vou ter uma insônia, mesma coisa da criança, a diferença é que não vai. É bem parecido na realidade. É que Uhum. as consequências são menores porque o meu cérebro já está formado, né? Mas eu não durmo, demoro muito para dormir, e é isso. Aí eu pergunto, ai, doutora, eu demoro para dormir. Ah, tá. O que que você faz antes de deitar, antes de dormir? Ah, eu fico no celular. Falo, você não vai dormir tão cedo, porque você não explicou pro seu cérebro que ele precisa que ele vai descansar. Então, é aí atraso de 1, 2, 3 horas no início do sono. Fica um sono mais superficial, porque esse cérebro está hiperestimulado, e um acordar mais cansado. Aí durante o dia eu não me concentro,
Não gravo nada, a memória tá ruim, eu tô mais irritado, sempre cansado. Carol, e você falou que até às 6 horas seria interessante proibir tela, né, para as crianças e adolescentes. No caso, Sim. para os adultos, tem a questão da higiene do sono, né? Então, quanto tempo de tela, por exemplo, eu vou dormir às 10 da noite. Até que horário seria ideal eu ficar na tela, seja na TV, seja no celular, como O adulto? ideal seria 8 horas da noite, até umas 2 horas 8 antes, da noite. Tá. tá? Uma 2 horas. Se conseguir antes, até melhor, porque entendendo que está escurecendo, o cérebro vai entendendo que ele precisa desligar. Então, mais 8 horas é o limite, assim, e E olha, a deixar de gente lado. teve um comentário aqui que é bem assim, como se fosse um resumo até do que você falou, né? Que é eu acho que foi o Wilson que comentou, que é um dos pontos que ele observa, né? Que a irritação ao tirar o celular, eu acho que ele está falando de alguma criança, né? Uma criança, um adolescente. É uma irritação ao tentar tirar o celular dessa criança, desse adolescente, uma perda de interesse por outras atividades que não envolvam tela, dificuldade para dormir, isolamento social e só querem fazer coisas se tiver algum momento com o celular. Que só querem fazer coisas realmente ao redor da tela, né? A vida começa a girar ao redor da tela, né? Isso. É bem isso. Então, o caminho é ir fazendo o oposto, é ir tirando a tela. É muito difícil no começo, porque essa criança não sabe lidar com esse tédio, né? E com o lúdico, mas para corrigir, começar a caminhar para algo diferente, precisa começar a acontecer esse limite. Assim, uma coisa que eu recomendo para as famílias muito intensamente: não coloque celular na mesa da comida, na mesa de jantar. Não coloque. O momento em que tem uma das maiores conexões familiares é a hora que senta todo mundo nas refeições para conversar. Carol, Tire a e tela. E falando dessa questão de celular na mesa, né, você poderia dar algumas outras dicas também que seriam pontos chaves assim para tentar cuidar da família de uma forma geral, com esses cuidados na tela, né? Você falou da questão do jantar sem celular. Quais seriam outras dicas que você poderia deixar também para os pais e para os familiares de crianças e adolescentes, até para si próprio, né? Para tentar se desconectar um pouco. De- Primeiro, acho que em relação à criança, é mais fácil. Acho que o limite, se você colocar o limite na criança, é mais fácil, porque você ainda é a figura autoritária. Autoritária não, mas de autoridade naquela casa. Então, se você desligar, desligou, encerrou, vai dar trabalho? Pode ser, provavelmente sim e tal, mas você ainda tem essa força. Então, já estabeleça uma rotina de tela antes do adolescente, antes de chegar na adolescência. Um horário muito específico. Na minha casa, o horário de tela é das 15 para 5 às 5h30. É bem específico, porque é o horário que eles chegam, a gente chega das atividades. Então, sai da escola, aí já fez todos os esportes que tinham para fazer, já brincou, estão extremamente cansados e eu preciso de 5 minutos para tomar meu café. E aí é o horário que eu coloco 40 minutos. Eu desliguei, já sabem, agora é banho e encerrou, não tem mais. Mas isso tem que ser muito certinho e muito na rotina. Tá. Tanto que Uhum. quando eles me perguntam, mãe, posso assistir desenho agora? Eu falo, mas que horas são? Ah, eles, não, não é hora ainda. Então, não é hora ainda. Ai, não tem nada para fazer. Ah, mas tem. Com certeza, nessa pilha de brinquedo tem alguma coisa para fazer. E a outra coisa é se dispor a estar com eles. Tá, então não tem nada para fazer? Ah, então vamos desenhar junto, vamos montar isso aqui junto, vamos andar de bicicleta junto, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos fazer um bolo juntos. Me ajuda aqui a consertar, me ajuda aqui a lavar a roupa, a pôr roupa na máquina, me ajuda aqui, a guarda essas suas roupas lá na gaveta tal, vai lá e coloca lá. Vai criando atividades juntos, em família, e dá espaço para eles sentirem o tédio e criarem atividades próprias. Com o Sim. adolescente, precisa ser uma comunicação mais ativa, no sentido, olha, tá muito excesso, tá te prejudicando, você não tem os amigos, trazer os prejuízos e falar. E por isso a gente vai chegar num acordo, qual que vai ser o seu tempo de tela e qual que vai ser o horário que isso vai ser feito. E aí recursos às vezes de aplicativos para bloquear essa tela,
né? O combinado de que o celular fica com você e não com ele no período da noite, para ter esse controle maior. Começar a usar recursos, mas fazer combinados muito claros. Adolescentes, eles funcionam quando eles sentem que tem uma parceria, que tem algo justo e que é tudo muito claro, e não da cabeça do adulto. Assim, um dia eu tô bem-humorada, ele fica 5 horas no celular, no outro dia eu tô estressado, não sei o quê, vai ficar meia ou sumo com o celular e tal. Não, as coisas têm que ser muito claras, muito combinadas e muito respeitadas. Ótimo, ótimo, Carol. É, teve mais um último comentário aqui que foi justamente sobre isso que você falou também do Wilson, que é usar esse momento em família, né, o jantar, para um momento de troca de ideia mesmo, né, para entender como foi o dia daquela criança, daquele adolescente. Também falar um pouco do seu dia e criando, né, essa conexão. Que aí você, falando desses temas mesmo do cotidiano, você cria uma conexão com com seus filhos, né, com a sua família, e até ela tá super longe, né, de tudo isso. É um ótimo momento. É a hora Gente, que muito maravilhoso esse papo. Daria para a gente ficar aqui a tarde inteira, né, falando e trocando ideias e dicas. Adorei aqui as questões do Wilson. A gente pode finalizar aqui, né, com a questão do Gabriel, porque o pessoal já está morrendo de fome e a gente precisa almoçar, mas antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer muito as participações. Ó, a Flávia falou parabéns pela excelente condução do tema. É um tema realmente muito interessante. Acho que a Fio vai precisar até fazer uma segunda rodada depois aí, porque realmente tem muito para a gente trocar. A pergunta do Gabriel, Carol, foi se tem alguma forma que os pais podem fazer para a criança se interessar mais por outras atividades do que pelo celular. E aí depois eu já vou pedir para você também finalizar com o Edu, que pediu recomendações de leitura, se tem aí algum conteúdo para ajudar as pessoas aí na disseminação correta aí, né, dos problemas do tema e tudo mais. Se você tiver alguma dica também, por favor, já aproveite o espaço e eu já deixo aí para você também, né, dar a sua despedida aí pro pessoal. E lembrando também que a Carol, ela é psiquiatra, se vocês, né, depois quiserem buscar aí por alguma, né, alguma questão que vocês tenham aí identificado esses sinais de alerta e que queiram aí algum apoio também, basta aí sinalizar para o pessoal da FU que eles fazem toda essa ponte, né, para a gente ter o apoio necessário para nossa família e cuidar da melhor forma. A gente foi realmente muito incrível. Muito obrigada, Mai. Obrigada, Carol. E passo a palavra aí para vocês. Gente, a forma mais fácil, tá? Fácil é uma palavra, é um eufemismo, mas assim, mais eficaz de você tirar a criança da tela é fazer atividades com elas, tá? Então, toda vez que eu me proponho a falar, gente, vamos fazer isso com a mamãe, vamos fazer um bolo, vamos sair juntos, vamos fazer juntos, e não vai lá brincar. Vamos montar esse quebra-cabeça junto, assim, 99% das vezes, eles vão sair da tela e vão preferir ficar com você e fazer junto com você. Então, é o mecanismo mais sutil de você ir diminuindo essa tela e tirando isso e mostrando para ele o quanto é legal brincar no mundo real, interagir no mundo real. E aí, devagarzinho, ele mesmo vai se desprendendo e começando a fazer coisas sozinhos. Então, e também convidar, às vezes, amiguinhos para dentro da sua casa, para ter essa companhia, esse respaldo de alguém da mesma idade. Vai criando o ambiente mesmo, possibilidades para essa criança se encantar com o mundo real, com o mundo ali, né? Em relação a leituras, eu não tenho alguns livros, né, hoje que são mais recomendados, mas tem dois que eu acho que são bem interessantes, que são Cérebros Digitais e Como Criar os Filhos Felizes na Era Digital. Eu acho que são dois livros aí que trazem esse conteúdo que a gente tem conversado sobre o assunto. E aí eu deixo novamente meus agradecimentos, tanto à FU
quanto todos que participaram, que estiveram aqui com a gente na live. Foi realmente muito bom, assim, nossa, tem ainda vários temas que a gente gostaria de ter abordado, mas que não deu tempo. E foi um prazer estar aqui. Foi um prazer. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. E quem sabe nos vemos. Com certeza. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Foi realmente um tempo maravilhoso em conjunto. Obrigada por essa disponibilidade e por essa troca de ideias. O Wilson deu aí também que monta muito quebra-cabeça. Então, com certeza, esse é só um convite para começar a discutir esse tema. E cada um pode discutir aí com seus amigos, com os colegas da empresa, porque com certeza a dica de um vai ajudar todos. E então, bora almoçar agora, né? E refletir cada dia mais e poder aí, cuidar das nossas crianças da melhor forma. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Ah. Gente, tchau.